Olá pessoal, como vai vocês? Eu sou o Luan Israel E eu sou a Thaís. e nós somos a We Care School. Você já perdeu alguém em algum relacionamento por orgulho? Eu já, infelizmente. E é sobre orgulho que a gente queria falar hoje. É isso aí pessoal, antes de mais nada, se inscreve no canal, Ativa o sininho deixa o seu like. e compartilhe muito. É isso aí, vem com a gente. Então pessoal, a gente estava pesquisando um pouco sobre esse assunto e a gente viu o maior motivo de separações em relação à convivência, ou seja, casamento, né? E a gente pôde observar que é a incompatibilidade de gênero. Então você pode levar isso para a tua vida conjugal, como também para diversos relacionamentos que você já teve. Ali estava presente o teu orgulho, a maneira com que você acha, que você se acha, você entra dentro de um relacionamento e você observa que somos pessoas diferentes. Você nunca vai ser igual a um amigo teu, você nunca vai ser igual aos seus pais, seus familiares e você nunca vai ser igual à sua esposa. E o mais interessante é que o ser humano ele é naturalmente adaptável, então seria normal a gente conseguir se adaptar a todos os tipos de situação. Só que daí quando a gente se depara dentro do casamento ou relacionamentos muito próximos, a gente tem dificuldade de se adaptar, dificuldade de abrir mão, dificuldade do abrir mão de estar certo, né? Abrir mão de você pelo nosso, né? Pelo nós. A gente fez um comparativo do orgulho como um monstro. Você já se imaginou criando um monstro dentro de você? Algo que começa pequenininho e você vai alimentando ele, e de repente você criou um monstro dentro de você. No começo, por exemplo, quando a gente casou, era, né, aquele comecinho, você fica talvez um dia, começa a passar 2 dias, você fica sem se falar, e de repente, quando você vê, você já tá uma semana brigado com o seu cônjuge, uma semana que você não fala com os teus pais. Por quê? Por orgulho. E do que o orgulho se alimenta? O que alimenta esse monstro tão grande? A gente chegou à conclusão de que o orgulho ele se alimenta do seu tempo. Às vezes, quando a gente casou, até a gente estava conversando, eu passava o dia alimentando esse sentimento. O dia pensando na hora que ele chegasse, de eu me vingar dele, ou de eu falar tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha planejado de falar, porque ele tinha feito isso, ele tinha feito aquilo, e às vezes ele chegava com uma palavra de, puxa amor, me perdoe. E eu olhava e eu às vezes nem lembrava por que eu tava brava com ele. E eu gastei o meu dia, às vezes mais de um dia, focado naquilo que eu queria descontar nele. E o orgulho ele se alimenta do seu tempo. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que diz assim, o tempo cura. E eu queria te contar que o tempo não cura. Essa frase não é uma verdade. E a gente aprendeu ao decorrer do tempo que infelizmente essas coisas que a gente passa são curadas através do tempo. Então a gente até espiritualiza ali, fala assim, não, porque Israel teve que passar por 40 anos ali para aprender. Mas entenda que o aperfeiçoamento não está relacionado ao tempo, mas o aperfeiçoamento está relacionado simplesmente às posições que você tem em relação aos problemas. Então, se o tempo curasse, você ia casar, daí você ia se divorciar, daí você ia arranjar outra esposa, e você ia casar e divorciar umas 40 vezes, e você não ia aprender a lidar com o tipo de relacionamento, a não ser o momento que você cai em si e veja que algumas decisões referentes à sua personalidade, daquilo que você acredita, não podem ser maiores do que aquilo que nós acreditamos. Então você entra nesse contexto em relação a tempo e a gente reafirma para você, o tempo não cura as coisas. Pelo contrário, o tempo faz cascas ali em cima das suas feridas e isso atrapalha a questão do relacionamento. Hoje, infelizmente, a gente consegue ver não só na questão casamento, mas quantas pessoas hoje não falam com seus pais, já perderam amigos, já perderam amizades, já perderam diversas coisas simplesmente porque se colocam numa posição superior ao relacionamento, no qual vem totalmente contra aquilo que Deus prega, que nós devemos amar o nosso próximo. Em relação ao orgulho, a palavra de Deus diz em Provérbios 16:18 que o orgulho precede a queda. Então, não tem outro resultado para o orgulho a não ser a queda. A não ser se ferir, se machucar. Então, assim, nós entramos no casamento, duas pessoas orgulhosas,
E a gente só ia ter, infelizmente, nós só tínhamos um caminho, que seria a queda, seria o se ferir e se machucar cada vez mais. E a gente queria compartilhar um pouco do que a gente entendia por orgulho. Na verdade, a gente não entendia, mas a gente entrou num casamento e hoje, graças a Deus, devido ao amadurecimento do relacionamento, a gente consegue ver alguns tipos de orgulho, no qual a gente conseguiu identificar 2 tipos de orgulho. Eu era uma pessoa que eu tinha muito orgulho com as pessoas que eram próximas a mim. Então, seja o Luan, seja o meu pai, seja a minha irmã, as pessoas que eram mais íntimas do meu convívio, eu precisava provar para elas que eu era boa, que eu era capaz e que eu não precisava delas. E que eu não precisava do Luan para fazer as minhas coisas e que eu ia me virar sozinha e que eu ia resolver tudo sozinha. E aconteceram várias situações na minha vida que batiam de frente com relação a isso na minha vida. Por exemplo, no meu TCC eu fui apresentar e num determinado momento a professora que estava me avaliando falou assim, né, estava o Luan, estavam os meus pais, e ela falou assim, eu não vou falar do seu trabalho, eu vou falar de você como pessoa. E ela começou a falar da maneira como eu agia, da maneira como eu falava, e aquilo me feriu muito porque ela me expôs na frente da minha família, mas eu não entendi aquilo como orgulho. Eu pensava só, nossa, nunca mais vou falar com essa pessoa na minha vida, meu Deus, imagine o que ela fez. E na verdade, se eu não fosse uma pessoa orgulhosa, aquilo não teria me afetado. Tem uma frase que a gente gosta de falar que é bateu, doeu, pega que é teu. Se alguém falou algo e te feriu e te acertou, é porque você precisa ser tratado nessa determinada área. E a gente vê isso como confronto. E dentro do casamento, eu digo pra você, você tem que aprender a amar o confronto, porque é através desse confronto que você tem um crescimento. Tem uma história que eu já contei, algumas pregação, alguns compartilhar com o pessoal, que é basicamente isso daí. Eu sempre fui criado no meio cristão e eu sempre me orgulhei muito no sentido não de mostrar para os outros, mas eu sentia uma essência de Deus que eu não tinha dificuldade alguma de pedir perdão. Então eu tinha uma facilidade para Thaís falar assim, me perdoe, independente se eu tô certo ou tô errado, de pedir desculpa. Eu não sou a pessoa que consigo ficar brigado. Para os meus amigos que me conhecem há muito tempo, eu não tenho essa dificuldade. Eu prefiro pôr o ponto ali, pedir desculpa e tudo certo. E eu me achava super top, mas aí eu encontrei um tipo de orgulho que estava dentro da minha humildade. Que ela dizia assim, ó, uma vez a gente foi para um jantar do almoço dos meus parentes ali, né? E de repente eu sempre mergulhava, porque meus tios, meus parentes falavam assim, toca na igreja, faz o dom, tu menino trabalhador, tudo, né? De repente a Thaís começou a meio que dar umas indiretas em mim e falar assim, não, Luan não é isso, Luan não é aquilo, né? E eu cheguei, olhei pra ela assim e falei assim, ó. E de repente a Thaís, sempre muito sutil, ela olhou no meio de todos os meus parentes e falou assim, o quê? Você mandou eu calar a boca? E minha tia, não, capaz que o Luan ia falar isso, tudo, né? E aquilo veio como uma faca em mim, assim, ó. E eu entendi que dentro dessa minha falsa humildade eu tinha alguns orgulhos. E de fato, a gente muitas vezes coloca uma máscara, um capuz que mais é importante o que os outros acham do que a sua própria companheira acha. E esse é um tipo de orgulho que você tem que pôr uma pedra em cima. Mais importante é o que a tua esposa acha de você, de mim, do que as pessoas que estão lá à volta. Então não importa se você é o bom pastor, o cara que toca bem, se dentro da tua casa, infelizmente, você é uma pessoa falsa. Isso é uma maneira de orgulho. Então a gente gostaria que você entendesse que esses 2 tipos de orgulho, eles precisam parar na sua vida. E uma frase que a gente tem, uma das frases que a gente tem como norte nas nossas vidas é simplesmente essa. Se você tem algo para esconder, mostre. Agora. Se você tem algo para mostrar, esconda. Porque isso é a melhor maneira de você conseguir segurar o teu ego, segurar o teu orgulho e de fato se permitir ser tratado por Deus. Em Tiago 4,6 fala que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça a todo humilde de coração. Então, dentro desse contexto, se você está se sentindo orgulhoso, não do sentido de glória a Deus que Deus me deu tudo isso, mas do sentido de se mostrar, ou de se vangloriar, ou de ser a justiça própria em cima de qualquer outra pessoa, inclusive da sua esposa, a gente quer falar para você a necessidade de nós sermos humildes para alcançar a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça é o favor imerecido.
Isso aí, o que é o favor imerecido? Entenda que através dessa humildade que você tem dentro do seu coração, do relacionamento com a sua esposa, com o relacionamento com as pessoas, você consegue o favor imerecido em todas as áreas da sua vida. Então entenda, se você tem uma dificuldade, se você olha para dentro de si e identifica que esse orgulho, seja do meu jeito ou da Thaís, ou do teu específico orgulho que você tem aí, interfere no teu relacionamento com as pessoas, busque a humildade. Busque a humildade porque através dela você vai ter esses favores alcançando a sua vida em todas as áreas. Nós vamos deixar 3 pontos aqui para vocês não esquecerem, para ficar bem gravado na mente de vocês. O primeiro ponto é: não perca seu tempo, não vale a pena. O segundo ponto é: identifique qual é o tipo de orgulho que você tem na sua vida e permita-se ser tratado. E o terceiro ponto é: seja humilde. Que foi? Amor, que foi? Foi perfeito! Então é isso aí, pessoal. Esperamos que você tenha gostado. Essa é uma palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. Se você tem algum problema de orgulho, se permita ser tratado. Não erres. Conheça as escrituras.